tinha conhecimento do Teratogs, lendo, pesquisando. Então eu já sabia que eu queria fazer o curso disso, isso me interessava. Essa forma de manter os ganhos da terapia em casa me interessava muito. Então eu sabia que era só uma questão de uma oportunidade, porque eu queria fazer com a Billy, de esperar que ela viesse para o Brasil para dar esse curso. E aí foi quando aconteceu a oportunidade, eu fui fazer. Porque na verdade foi o primeiro e o único que ela deu do Teratogs. Porque na você realidade... sortuda. Você, além de sortuda, é muito focada, né? Porque eu na cidade não tava nem aí pra nada. Olá! Olá, galera! Hoje nós vamos começar mais uma live. Hoje a live vai ser com a minha amiga Angélica Sold, fisioterapeuta do sul do Brasil, uma menina linda, não, né? Uma mulher. E nós vamos falar sobre a prática dela, os cursos da Billy. A Angélica é fisioterapeuta, especialista fisioterapia, especialização em fisioterapia neurofuncional pela Abrafim e um montão de outros cursos. Ela tem um currículo invejável e a gente vai estar conversando sobre tudo isso, sobre cursos, sobre Teratogs, as faixas Noches e vários outros produtos e que ela usa também, né? Ela acabou de entrar aqui. Peraí, transmissão vivo. Ela é uma das sócias da NeuroRehab, da clínica, e uma super fisioterapeuta. Acho que vai ser um papo muito bom. Oi, amiga, tudo bem? Oi, boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, você está linda. Muito obrigada. Eu até falei hoje para minhas filhas, né? Eu falei, filha, a mamãe tem uma live hoje com a Angélica e ela é linda, olha só. Ela tá me achando. Mostrei sua fotinha e tá falando, eu quero conhecer. Me conta, amiga. Conta um pouquinho sobre você. Eu já falei um pouquinho de quem é você, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua clínica, para o pessoal que não te conhece te conhecer hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Angélica. Eu tenho 28 anos, mas eu tenho 8 anos de formada, então eu formei bem cedo. E logo que eu formei, eu já fui fazer os cursos da Billy, que são trazidos pela Fisiovital, que é a empresa da Juliana. E o primeiro curso que eu fiz da Billy foi o curso do Teratogs, que foi o sistema que ela criou. E aí, em seguida, todos os anos eu faço algum curso da Billy, porque ela sempre tá trazendo algum curso novo, né? Com base nos fundamentos e nos princípios dela de alinhamento e biomecânica. E então já são 8 anos trabalhando. Nesses 8 anos nós fundamos a NeuroRehab, que é uma clínica multidisciplinar e que eu tento aplicar muito esses conceitos da Billy, de que a criança pode evoluir todos os dias, que sempre é possível melhorar, desde que a gente trabalhe de forma correta, que trabalhe sempre buscando dar um padrão mais próximo do normal e do típico possível, cuidando muito com a parte de alinhamento ósseo, de proporcionar sempre muita funcionalidade para a criança, de orientar muito em casa e ensinar para os pais. Eu ensino para os meus pais toda a parte biomecânica. Então, eles sabem a importância de manter um bom alinhamento. Os que realmente têm interesse, porque a gente sabe que tem alguns pais que são sobrecarregados. Tem pai que trabalha, tem mãe que trabalha o dia todo, que faz plantão, que não tem ninguém para ajudar em casa. Então, a gente sabe que é difícil. Mas tem outras famílias que passam a se dedicar integralmente para os filhos. E aí, essas mães eu consigo ensinar praticamente tudo, assim. Então eu ensino toda a parte dos princípios de alinhamento, de biomecânica. Elas conseguem entender perfeitamente o raciocínio e aí é só sucesso. Não, é muito bom mesmo essa interação que quando você tem com o pai, que o pai pega essa parte do posicionamento, então ele consegue ver assim, tá posicionado na cadeira, vamos botar o pezinho no chão? Então, esse movimento com os pais é bem interessante, desses pais que podem, né? Porque é bem difícil, né? A gente trabalha a vida diária, então realmente é complicado para os pais. Mas exato. Você tem 28 aninhos só.
Sim. A gente se conheceu em 2014. Então Já 6 anos. 20, você tinha 22 aninhos. 22 anos. 22 anos. 2 anos de formada, já estava lá em Campinas fazendo curso. Isso, eu tinha acabado de fazer o meu Bobat, tinha terminado meu Bobat básico, porque o Bobat básico a gente leva quase 1 ano para fazer, né? Não é um curso que você vai, faz e volta. Eles são 4 módulos, então é 1 ano fazendo. E eu tinha acabado de fazer, e eu queria muito fazer o meu curso do Teratogs, mas eu queria fazer com a Billy. Eu não queria fazer com ninguém que não fosse a Billy. Então eu tava esperando uma oportunidade de ela dar o curso. Então, aí aconteceu dela dar um curso em Curitiba. E aí dar numa clínica de amigos meus, que é lá no Centro Vitória, né? E aí é verdade! Fui no Vitória, gente, é tanta coisa na minha cabeça que eu achava que era em Campinas, olha. Não, foi em Curitiba. Foi na Vitória, é verdade. Porque eles fecharam o curso pra eles lá, lembra? Pra equipe deles, que é bem grande. E aí, como eu fiz pós-graduação lá na Uniandrade, em neuropediatria, em terapia intensiva, aí eles me chamaram. Aí eu fui fazer o curso lá. E 15 dias depois eu fui pra Campinas fazer o curso de tronco da Billy. Eu fiz 2 cursos com a Billy naquele... Isso, eu fiz 2 cursos aquele ano com a Billy. Você queria muito, hein? Queria. E aí no outro ano eu fui e fiz o pé, no outro eu fiz a espasticidade, e assim seguimos. E seguiu. Aí no outro eu fiz um de gesso e a gente foi. 2 perguntas. Por que neuro? Você resolveu neuro? E como é que você chegou na Billy? Eu quis fazer neuro desde o começo, assim, da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que era isso que eu queria. O meu TCC foi com isso. E quando eu tava, assim, todos os meus projetos a gente tinha na faculdade alguns projetos multidisciplinares de extensão. Então, todos foram nessa área de pediatria, os atendimentos voluntários. Nós temos a professora Fabiana ali na faculdade, que é da área de pediatria. Então, eu estava sempre pentelhando ela para me deixar fazer estágio de observação. Já desde o primeiro semestre eu fazia estágio de observação no ambulatório de pediatria. Depois eu já comecei a fazer atendimento voluntário, porque daí atendia crianças carentes. Quanto mais gente para atender, melhor, mais público era atendido. E aí eu sempre fui fazendo muito isso. Aí quando eu tava no 5º semestre, eu já fiz o curso do curso de Pedia Suite na época. Que era o que aceitavam pessoas que estavam na faculdade. Porque não era qualquer curso que aceitava a gente na faculdade. É verdade. Então, assim, eu tava no 5º semestre, 2 anos e meio de faculdade. Aí eu pude fazer o PEDIA, aquela época. Eu tava, acho que no 5º, se eu não me engano, no 5º semestre. E aí fui fazendo tudo que eu podia. E aí quando eu saí da faculdade que eu formei, eu já montei o consultório. Eu já tinha o consultório montado para poder começar a trabalhar numa clínica multidisciplinar. E aí fui fazer o Bobat. E aí como eu pesquiso muito, eu leio muito, eu tô sempre o tempo todo, eu já tinha conhecimento do Teratogs, lendo, pesquisando. Então eu já sabia que eu queria fazer o curso disso, isso me interessava. Essa forma de manter os ganhos da terapia em casa me interessava muito. Então eu sabia que era só uma questão de uma oportunidade, porque eu queria fazer com a Billy, de esperar que ela viesse para o Brasil para dar esse curso. E aí foi quando aconteceu a oportunidade, eu fui fazer. Porque na verdade foi o primeiro e o único que ela deu do Teratogs. Porque na realidade, sortuda. Você, além de sortuda, é muito focada, né? Porque eu na cidade não tava nem aí pra nada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode ser assim também. Tá tudo bem. Porque antes a gente fui eu e a Mabília para os Estados Unidos pra a Mabília fazer o treinamento lá. Aí veio e montou aqui o que eles propuseram lá, mas não tinha um curso formado ainda pela Teratogs. Aí a Billy formou o curso do Teratogs e veio dar o primeiro no Brasil naquela época. A gente fez em 3 cidades, é verdade. No Vitória, no Rio e na Therapies. Aí depois disso não deu mais, só quem dá são as meninas. Certo. Ela diz que é um curso muito fácil para ela dar. Ela mas tem prova coisas mais curso. Lógico que tem prova em tudo, gente.
O curso online que vai lançar dela agora tem prova. Se você não passar no primeiro módulo, você não abre. Se você acha que Billy fazer alguma coisa sem prova. A boca não é boa. Mas tá certo. Então, a gente se conheceu em 2014. E todos os anos você fez todos os cursos, né? Então foram desenvolvimento ortopédico, espasticidade, pés, gesso seriado, você também fez, se eu não me engano. Fiz sim. Também. Foi o Mas aí, também, né, que ela deu. Ela deu só esse seriado também, né? Uma sujeira do caramba, um trabalho, um curso caro pra organizar, né? Caríssimo, não tem nada. A gente só bota dinheiro lá dentro pra vocês poderem fazer, porque é tudo da BSN, né? E o gesso da BSN, que ela obriga que seja da BSN, fica caríssimo. Não dá nem pra gente fazer, pra vocês fazerem só usando o BSN aqui no Brasil. Não dá, a gente não acha. Cada rolo e a gente não acha. R$80 o rolo. E é difícil de achar. Aí, mas teve outro também, que foi só o gesso pra quem já tinha feito o pé naquela época que você fez. Ah, tá, que não conseguiu vaga, porque foram só 8 vagas, né? A vez que eu fiz. Ou foi 12? Uma coisa, mas foi pouquíssimas. Foi 12 vagas, porque 2 vagas eram das meninas da Therapies. Eu lembro que era pouquíssimas vagas, uma coisa assim. Mas então, e desde então, todos os anos você teve curso da Billy. E me conta, o que esses cursos da Billy modificaram na sua prática da clínica? Então, o que eu posso dizer assim, modificar, eu não vinha de uma... Como eu fiz no começo, eu já incorporei, porque assim, eu já vinha de um... Eu sou muito raciocínio lógico, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de matemática, de exatas. Então, assim, algumas coisas eu não entendo por que fazer uma coisa desalinhada quando você pode fazer alinhado. Nunca fez sentido e não faz sentido pra mim. Então, eu tinha base pra minha teoria, entendeu? Então eu pensava assim, o porquê fazer torto se a gente pode fazer direito? E aí quando eu fiz com ela, deu vários estalos, porque você aplica tudo isso, assim. E aí você tem a base, você tem os números, você tem o porquê de tudo, de porquê e como fazer daquele jeito. E aí você tem toda a explicação do porquê fazer direito. Você tem um embasamento científico do porquê fazer direito. E aí uma frase que eu gosto dela também muito é que ela fala assim, biomecânica é uma ciência exata, você não precisa de comprovação científica que 1 mais 1 é 2. Não tem um artigo científico te dizendo que 1 mais 1 é 2, porque você não precisa, se você botar na calculadora que 1 mais 1 é 2... A calculadora te diz, você não vai precisar que publiquem que 1 mais 1 é 2, porque 1 mais 1 é 2. E biomecânica é isso. Você sabe que um quadril, se você descarregar o peso em linha reta, ele vai modelar. E que se você botar o paciente sentado em W, vai ter uma torção, e aí a chance de luxar é enorme. Você não precisa de uma publicação para isso, porque isso é uma ciência exata, é uma coisa óbvia. E tem vários estudos, né, que mostram que o desenvolvimento ortopédico alinhado, a criança vai ter um benefício muito maior futuro, como prevenção de deformidades ou a forma que o corpo se movimenta vai ser melhor. A gente vê por nós mesmos, né? Nós mesmos, com certeza. Típicas. Quem pró no pé, tipo eu, tem dor nas costas com 36 anos de idade. Não, e é exato, eu tenho uma amiga minha que é fisioterapeuta e que teve o pé pronado já desde pequenininha, ela é típica. Só que os pais não corrigiram na época com uma palmilha. E agora ela tem o joelho, ela tem o joelho em rotação medial, em rotação interna, e ela se quebra na academia pra fazer fortalecimento, mas nunca tá bom, ela sempre tá com dor no joelho, sempre tá andando não tão correto, ela sofre. E é uma pessoa, imagina as nossas crianças, que aí se a gente não ter todo esse cuidado com o alinhamento e com a postura, então nós temos que ter esse cuidado redobrado, triplicado, e aí para quem faz os cursos da Billy é muito mais fácil ver isso, porque a gente não precisa fazer força para pensar isso automático da gente, a gente olha a pessoa, escaneia ela e já tem a solução para esse problema. Pelo menos eu vejo assim, eu olho, eu escaneio o ser humano, já vem para mim tudo que tá desalinhado e eu já sei como consertar.
Posso te dizer uma coisa? Você conversando, a sua forma de dizer, de falar, me lembra muito a Billy falando. Sério? Ai, que bom, que honra! Sério. Você ainda aqui me achando a última coca do deserto. Porque ela é muito objetiva, assim, que nem você. Tá falando, a gente vê e faz, assim. Né? Escaneia a pessoa, faz as medições e já tá com problema, com o direcionamento do problema para resolver. É muito Billy falando. Mas é isso aí, é uma coisa prática. É como ela fala, uma coisa exata. Você vai lá, você mede, você tem aquelas medidas, você sabe quando você pode rotacionar e pronto. E você conserta, e é aquilo, sabe? E você faz uma coisa que a Billy dá muito é você fazer todas as medições e fazer uma avaliação muito ampla do paciente quando ele chega na clínica, né? Então, você também faz essa avaliação ampla desse paciente primeira vez que chega? Como é que funciona as avaliações? Eu sou bem chata com avaliação. A minha avaliação, ela é bem minuciosa e ela é bem... Viu? É Billy falando. Depois você... E ela é bem longa, ela é bem demorada, porque eu explico, aí eu olho os exames, eu sempre peço um raio-x, aí eu gosto de medir a angulação de fêmur do raio-x, eu gosto de ver tudo isso. E aí o que acontece? Hoje, o meu público, nós somos em 12 terapeutas hoje na clínica, né? E é muita gente. E o Fernando, que é o meu esposo, ele atende dos 5 anos pra cima. Eu acabo pegando mais ali de 0 a 2, 3 anos. Então, fazer aquelas medidas de R1, R2, de rotação, com esses bebês é muito difícil, praticamente impossível, porque eles não param. Então, fica muito difícil de fazer. E até porque eles não têm essas rotações tão grandes que você precise fazer uma correção. Até hoje, eu só peguei um menino, até a mãe dele tá aí, a mãe do Ian, que teve uma rotação, assim, absurda, sabe? Mas são crianças que elas não tendem, por serem muito bebês, você deixar elas em prono ali por bastante tempo pra medir. Então não tem como você deixar e ficar medindo um bebê de 8 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses ali, até porque eles vêm com comprometimentos secundários muito grandes, como refluxo e coisas que você não tem como deixar ali muito tempo. Então eu vejo muito, e às vezes eu auxilio também ao Fernando com os maiores, aí é feito sim, é feito bastante e refeito com uma certa frequência. Agora, nos meus pequenos, essas medidas elas são feitas com menos frequência por causa da idade mesmo. Mas aí a gente aplica muita escala de avaliação. Aí aplicamos a Alberta, Bailey completo, porque aí eu tenho uma psicóloga e aí a gente aplica juntas para ver toda a parte comportamental, cognitiva. Toda essa parte a gente faz uma avaliação completa e aí põe os gráficos, aí aplica de acordo assim, ó. Nós temos formação lá na clínica em quase todas essas escalas de avaliação. E aí, de acordo com o que vem cada criança, a gente identifica qual é a melhor escala de avaliação para ela. E aí nós fizemos essa avaliação e aí cada terapeuta que é especializado naquele tipo de avaliação vai avaliar de acordo com a necessidade que a gente sentir daquela criança. Então a gente procura ter essas medidas bem específicas, até para ter um padrão de mensuração, né? E para você poder ver depois o grau que ela evoluiu, né? E eu gosto muito de foto e vídeo. Para mim, foto e vídeo é imbatível. É muito bom mesmo. Fatos, não há argumentos. Não. E eu também faço raio-x de antes e depois, tá? Eu faço raio-x de antes e depois, principalmente de antes e depois de intensivo. Por exemplo, eu tenho casos de modelagem óssea de 30 dias em raio-x. Que aí não tem como dizer, você avaliou. Porque assim, ó, às vezes eu recebo uns fake, tá? Porque gente, não tem coragem de vir discutir resultado comigo assim, ó, no face to face. É fake. Ai, será que você não avaliou errado? Então eu peço raio-x, porque aí assim, a não ser que a máquina bugou de raio-x e fez o raio-x errado, não tem erro, porque aí você pega lá os quadris com o colo do fêmur retificado e 30 dias depois de um bom intensivo com uma boa descarga de peso, já com uma boa angulação de fêmur. Isso, então assim, eu tenho isso. Para crianças menores, né? Isso, que é como eu te falei, que eu tenho atendido ultimamente as de entre 8 meses, 2 anos, que é... Isso é importante a gente falar, porque eu também falo, né... Nessa idade, como a Billy fala, né? Tem a época de ouro, 2 anos, né? O ouro, né? Que é a idade de melhor modelagem óssea, que é até 2 anos de idade, onde você consegue corrigir muita coisa ainda, né? Por isso que eu falo dessa importância.
de... Tá cortando? É. Tá um pouquinho. Oi? Tá Continua cortando? falando. Agora voltou. Não, voltou. Voltou? Então, até os 2 anos de idade é a melhor idade para modelagem óssea. Então, por isso que Verdade. a gente tem esses resultados muito bons de modelagem óssea até 2 anos de idade. Por isso que eu insisto muito na intervenção precoce, que a gente precisa muito ter esse cuidado, esse alinhamento muito cedo, porque é a melhor idade para melhorar. Aí, tanto que eu falo muito. Depois, esse pessoal que pega lá criança com escoliose com 5, 6 anos e diz que vai consertar a escoliose não existe, porque ninguém desentorta osso. Pois é. Não, mas tem aqueles coletes 3D, né? Que são bem interessantes de escoliose. Não, ajudam bastante. A Dragonfly é bem, bem interessante. O Dragonfly não, um 3D mesmo, que eu tava até pesquisando, que é todo diferentão agora, que tem muita pesquisa interessante, que consegue organizar bem essa escoliose. Esse eu não conheço ainda não. Talvez mas eu não tenha... não é da área, não é de neuro, né? É de escoliose. Pra ortopedia mesmo? Pra ortopedia mesmo. O Teratox não corrige. A Billy deixa claro, né? Que não corrige. Escoliose não é o caso. É o que eu falo para as minhas mães. A gente usa para prevenir uma escoliose, não para corrigir. Não para corrigir. Porque ela vai organizar esse corpo. Então você vai prevenir, né? Você tender para um lado ou para o outro. Aí dá uma prevenção, né? Por causa do alinhamento. Sim. Tem uma mãe você dá estabilidade, né? Tem uma mãe que está perguntando, até por crianças de 2 anos, que você falou que consegue organizar bem refaz esse fêmur, né? Com um trabalho bem feito. Uma modelagem. Ela está perguntando, para crianças de AMI, tipo 2 a 3 anos, é recomendado a nursing em casa? Então, as minhas crianças com AMI eu gosto mais do Teratogs. Por quê? Porque a criança com AMI tem muita fraqueza de tronco. E aí eu acredito que só a Nusting para tronco é pouco. Eu prefiro um Teratogs porque eles precisam muito de ativação, eles precisam de muita sustentação de diafragma por causa de toda a questão respiratória. E aí o Teratogs ele ajuda bastante. Eu tenho uma criança que é AMI tipo 1 e aí ela tem o Trilogy, né, o ventilador. E aí é muito legal que você vê uma melhora no volume respiratório na hora. Você tira o Teratogs, você vê quanto que tá o volume, você coloca e você vê de novo no ventilador como melhora essa questão do volume pulmonar. Então, então, quando você coloca... Então, por isso que eu acho que é muito mais importante você usar um Teratogs que vai te dar toda uma estabilidade, uma ativação de tronco, do que usar só a Nusting, que você vai ter que selecionar um segmento para usar. Entendi. Eu acho que eu concordo. Eu não vou discordar. Eu concordo plenamente com isso. A questão é que também tem os valores do Teratogs, né? Que às vezes são um pouco mais complicados para a pessoa estar adquirindo, entrando com o processo. Aí a pessoa acaba que direciona um pouco para Nusting, né? Que também tem essa questão que eu acho que todos vocês, né, pensam, o pai, né, pensa muito, será que eu tenho condição, né, de fazer todo esse investimento, que é um investimento alto, não deixa de ser. Sim. Eu sei que eu sou da empresa, gente, eu tô provocando isso. Gente, outra coisa que eu queria falar aqui, todo mundo me pergunta, eu abro caixinha de pergunta todo dia e respondo, porque eu acho que isso ajuda muito, me perguntam sobre coletes e vestes, e eu acabo sempre falando que eu prefiro Teratogs, e eu não tenho nenhum conflito de interesse. A Fisiovital, eu não ganho nada com isso, eu nunca ganhei, eu já tive empresas, nunca foi a Fisiovital, mas que já ofereceram, eu não aceito. Eu não quero que os pais jamais pensem que eu prescrevo qualquer coisa para os meus pacientes porque eu ganho alguma coisa de alguém. Quando eu indico alguma coisa é porque eu tenho certeza que aquilo é bom e vai fazer bem. Eu não tenho interesse nenhum em ganhar nada de ninguém. O que eu ganho é com o meu trabalho. Então, se eu digo que o negócio é bom é porque eu realmente acho que a coisa é boa. E se eu acho que é ruim, eu falo também. Eu não tenho esses lados comigo. Eu também acho que você falaria se fosse ruim. Não, isso é até uma prática da Fisiovital. A gente não tem nenhum tipo de parceria com nenhum profissional justamente para não ter essa questão de interesse. A gente deixa isso muito claro. E tanto que a gente tenta dar o máximo possível de desconto para os pais e tal, para a gente poder que seja mais fácil a aquisição, né?
poderíamos não fazer, né? E, né? Como... Sim, o que acontece assim, ó, eu aqui a clínica, todo mundo fala, nossa, mas a sua clínica é cara, mas não sei o quê. Mas assim, eu tenho muita família que tem uma renda que não é tão alta e que faz com rifa, com campanha, e compra o Teratogs com uma rifa, com algum... Bom, você sabe, você atende meus pacientes, né? Então, assim, eu acredito que é um investimento que vale a pena, porque você vai investir num Teratog um valor 20 vezes menor que você investiria numa cirurgia para corrigir o que estragou porque ficou desalinhado, que poderia ter corrigido com Teratogs. Esse é o meu pensamento, e sem contar que o seu filho não passaria pelo sofrimento de uma cirurgia, pela dor que é ficar com desalinhamento ou encurtamento, ou privado de poder realizar algum movimento por causa de um desalinhamento ou de um encurtamento. Então, acho que tudo isso a gente tem que pôr na balança quando a gente vai calcular o preço de alguma coisa. Porque eu falo, quem pensa que um profissional ou um material bom custa caro é porque não sabe quanto custa um incompetente. E é verdade mesmo. Isso é verdade, porque como eu falei no início da live aqui, que você fez um monte de cursos, se especializou pra caramba pra poder estar dando a melhor informação pro paciente, melhor que o paciente tem no Brasil hoje, que vem de pessoas como você, que se especializam, que estudam pra caramba e veem prós e contras em tudo, porque eu tenho certeza que o Teratox tem prós, a Nush tem prós, mas eu acho que também tem contras, né? Eu acho que tem contras. Sim, tem pacientes que não podem usar, não e aí pode. A gente não indica, e a gente acha alternativas. Ou pacientes que já têm uma idade, por exemplo, a minha irmã Estela não usa mais, seria indicado? Seria. Vamos organizar essa perninha melhor, porque cada ano que passa ela tá ficando com mais tá caindo mais, né? A rotação, o joelhinho batendo. Ai, minha mãe já cansou, né? Já tem 27 anos. Pois é. Sim. Então tem que ser. E sem contar que assim, se é só pra perna, põe a Nust, muito mais em conta. Pois é. Né? Pois é, mas também não vai botar, não. Não vai botar, não. Tá cansada, cansei dessa vida. Casa, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau? De pau. Minha mãe Super. já... Ah, mas é normal, gente, é normal. 27 anos já cansou mesmo. Já cansou. Tanto que pegar novinho é o que acontece, né? Quanto mais... você não pode falar da Estela, né? Mas se... A Estela hoje tem 27. Se tivesse desde o início a gente organizado essa perninha, não necessariamente ela estaria como está hoje, você concorda? Com certeza. Pois é. Concordo. A parte de órtese também, né? Nossa, faz toda a diferença. E assim, ó, eu estive ano passado em setembro no congresso lá da Academia Americana, e assim, eles falando, assim, ó, hoje já tem evidência científica de colocar o salto na órtese. Que há quanto tempo que lá em 2014 a Billy já falava do salto na órtese. Aqui no Brasil você tem que quase estapear o ortesista pra ele poder botar um salto na sua órtese. Graças a Deus eu faço as minhas órteses com o Rafael da Orto Kids, e ele é super tranquilo quanto a isso. Ele entende o raciocínio e faz. Mas até então você tinha que quase sair no soco com o cara pra ele poder botar um saltinho lá, uma compensação na sua órtese. E aí a gente foi lá pro congresso, teve numa palestra os caras super falando e todos os benefícios comprovados e mostrando os estudos da importância de você colocar o saltinho na órtese para melhorar o alinhamento e todos os benefícios que isso traz para aquelas crianças que têm dificuldade em posteriorizar o centro de massa. Então... Isso é muito bom. Isso a Billy trouxe no primeiro curso que a gente trouxe dela em 2010. Imagina. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Por isso que eu falo, ela tá muitos anos luz na frente. Ela trouxe um treco de gesso que ela fez e que ela mostrou, porque não tinha, no início também não tinha. Ela começou a mostrar como é que ela estava fazendo lá nos Estados Unidos. Aí começou a mudar o pensamento lá, mas também é pouco tempo. Não tem 10 anos isso só lá também. Sim. Deixa eu te fazer outra pergunta. Uma pergunta que eu recebi de uma mãe que eu acho que é interessante, você vai gostar de responder. Que a mãe perguntou se o Tog-Right, não, foi uma físio, se o paciente pode usar a Tog-Right em casa, ou seja, você ensina a mãe a colocar para membros inferiores, e se você acha válido o Tog-Right, ou qual que você prefere, a Tog-Right ou a Noisting, só membro inferior? Só membro inferior sem o Teratogs? Então, só vou te falar membro inferior. Assim, o que eu vejo da Tog-Right, sendo bem sincera, a durabilidade é muito menor do que da Nust.
Eu acho Ah, que ele é? estraga muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo, assim. Pra mãe que usa todo dia, você sabe a mãe que usa todo dia pelo, pela durabilidade do A Tog produto. Right, a branca da A Teratox, você branca, acha? a branca. A Tog Ela vai Right é aquela branca da desfiando. Teratox? Isso, Ah, aquela é? branquinha, ela vai desfiando toda, ela se desfia, ela vai se Aí você desfazendo. vai cortando. É, daí a gente vai cortando quando vê, virou em nada. Aham. E a Nustin dura mais. Tem uma durabilidade maior do que ela, comparando as duas. Eu não sei de preço, porque eu acho que também a Tog Right é mais barata, né? Então não sei se no fim das contas acaba dando mesmo. Eu Não, não o sei. preço é o mesmo, o valor do metro é basicamente o mesmo. É, porque a Nustin acaba durando mais, assim. Ah, não sabia. Bom saber disso. É, acaba durando mais. E aí, o que que eu acho? Pra criança pequena, eu até gosto mais da Tog Right. Eu gosto mais da Tog Right. Aham. Agora, a criança grande, eu gosto mais da Nustin, porque as Nustin tem a mais larga. E aí você divide a área de contato. Porque daí a Tog Right, ela é mais fina, né? Aham. E aí ela fica numa área pequena, e aí depende, se você tem que fazer uma força grande, você vai ter que tracionar ela muito e ela enrola. E aí a Nust você compra mais larga. Aí você traciona, ela não vai enrolar nas bordas. Entendi. E aí assim não força, não marca o paciente. E aí tem criança que marca, reclama, sabe? Tem uns diplégicos que reclamam por causa de tudo. E aí, como não faz não enrola, não. Ó, tem um paciente meu, ó, desmancha muito, vira em nada. É, porque ali é o Pedro. O Pedro usa direto, a mãe dele usa todo dia. Então, Aham. foi por ele mesmo que eu consegui medir bem o que dura e o que não dura. Entendi. Ah, bom saber. Aí Eu vou eles pegar usam. eu vou transformar essa sua resposta numa pílula e botar lá para as pessoas poderem também ver esse outro lado, porque eu achava que era o oposto. Não, pelo menos é o que a minha experiência. Assim. Aham. Não, é porque eu Eu não tenho consigo medir. experiência. Foi mais tempo que eu não uso, assim, diariamente, né? Então, foi o que eu achei, que como a Tog Right tem uma força maior biomecânica e tal, ela duraria mais tempo. É, e aí o que acontece? Por exemplo, a mãe do Pedro tá aqui falando, o Pedro tem 6 anos. E o Pedro, ele é comprido, ele é alto. Então, o Pedro, a força que a gente já tem que fazer quando vai rodar ela se enrola. Então, ela meio que corta a circulação. Não corta, né? Mas ela fica mais apertadinha, porque ela vai se enrolando. Então, aí você põe uma Nustin que é um pouco daquela de largura, um pouco mais larga. Por ela ter uma área de contato maior, ela não vai enrolar. Então, ela fica mais confortável. Ela fica mais confortável. Adorei, eu vou refazer todos os vídeos de indicação minha. Botar o site fora do ar em cima. Ai, pecado. Mas pra criança menor, eu gosto mais da Tog Right. Ai, que ótimo. Não, eu vou pegar isso e botar lá a sua experiência. Eu acho que é importante ter experiência de experiência, porque, né, bom. É, e assim, eu posso falar, eu tenho uma média de 50 crianças que usam o Teratogs, entre Teratogs. Se eu for colocar as que usam só a Nustin, dá mais. Mas assim, é uma média de 50 crianças aqui na clínica. Fora, eu tenho todos os tamanhos, né? Que eu também uso em terapias. Então, a gente tem uma experiência grande, assim, no uso aqui. Tem uma mãe aqui que tá perguntando, gostaria de saber se o Teratox pode ser usado por debaixo da roupa por bastante tempo durante o dia, para melhor alinhamento em crianças hipotônicas. Gente, eu só uso Teratog de baixo, sem roupa. Eu acredito que perde todo o efeito por cima da roupa, porque ele não para no lugar. Eu acredito que eu não sei isso, eu nunca perguntei pra Billy, uma hora eu ainda vou perguntar. Eu acredito que muito do valor caro do Teratog seja pelo tanto de tecnologia que ela teve que implementar naquele tecidinho branco pra ele ter aquela aderência na pele e não movimentar e dar aquele input sensorial e proprioceptivo que dá aquele punk da criança querer ativar a musculatura. Então, no momento que você usa aquilo por cima da roupa, eu vejo que 80% das propriedades do Teratog se perdem nesse momento. Então, que nem se rasgar seu dinheiro, a meu ver. Eu não indico. Nem uma mãe minha fez isso ainda, porque a hora que elas fizerem, elas vão tomar altas broncas que elas sabem. Mas, e é pra usar por baixo. E eu tenho crianças que usam literalmente o dia todo e só tira pra dormir e se sentem muito melhor. Tem criança que pede pra mãe nem tirar, porque se sente muito melhor com do que sem. Principalmente as que têm hipotonia e que sente que o Teratog ajuda pra respirar. Então, aí, gosta muito. Por que ajuda a respirar? Porque você alinha aqui? E porque na hora nesse input sensorial, nessa
compressão ajuda na ativação do diafragma, que é da musculatura respiratória. Então fica mais fácil ajuda no funcionamento da biomecânica respiratória, né? Porque a respiração é músculo também. Entendi. Então, quando comprime aqui, tanto que algumas técnicas respiratórias, elas usam de compressão de diafragma e, enfim, não é minha área respiratória. Isso é como eu atendo crianças com doenças musculares, AME e coisas do gênero, e nessa troca com os fisioterapeutas respiratórios, isso é o que a gente observa e o que elas relatam pra gente. Então, que tem essa melhora muito grande do volume respiratório e elas conseguem respirar com mais facilidade, assim. Cansam menos. Cansam menos, entendi. E para crianças de 2 anos, a noite é importante para mudar a rotação dos pés. Tem um vídeo seu fazendo do pé com a noite, muito bom. Eu tenho um vídeo no IGTV explicando. Uma coisa que eu gosto de explicar é que, por exemplo, se a criança tem a rotação no pé, você tem que olhar da onde que está vindo essa rotação. Se essa rotação está vindo, se é a tíbia que é rodada, porque, por exemplo, o paciente mielo. Muitas vezes o problema de rotação do mielo é da tíbia, não é do quadril. Por quê? Porque geralmente o mielo tem pé torto congênito ou pelo menos teve um resquício. Agora, PC, geralmente o PC não, o PC vem do quadril. Então você tem que avaliar isso muito bem para não rodar a articulação errada, porque se você rodar a articulação errada, ou não vai ajudar em nada, ou ainda vai piorar a situação. Então tem que ter essa avaliação para saber de que articulação tá vindo a rotação. Viu, o pé tá rodado por quê? Por causa que o quadril tá rodando o pé para fora ou o joelho? A avaliação, né? A avaliação é necessária. Eu acho que é condição para você atender a um paciente neurológico, é você fazer uma boa avaliação do paciente. A avaliação é a chave do sucesso. Com certeza. E o Pedro dorme com teratogs. O Pedro dorme. O Pedro dorme com teratogs. E o Pedro, assim, é um paciente que ele tem um encurtamento, ele é um distônico grave, ele tem um encurtamento severo. Desde pequeno, ele chegou pra mim já com encurtamento, com indicação cirúrgica. E o Pedro, ele chegou com 2 anos, e com uma indicação cirúrgica. E o Pedro, ele hoje já tá com 6 anos. Tá com 6, né, Pri? Ou 7, porque eu sou péssima em idades. E o Pedro tá com um quadril ótimo hoje. Ele ainda precisa liberar isquios tibiais, porque tá encurtado, né? Tem um encurtamento ali. Mas ele não teve luxação de quadril por usar o Teratog direto. E os iscos, você usa gesso seriado? Qual é a sua experiência com a minha experiência, eu vou falar da minha experiência com o gesso seriado. Eu e o Fernando, nós fizemos a formação do gesso seriado, nós aplicamos em algumas crianças e deu, nas semanas que foram feito o gesso, deu um resultado muito bom. No primeiro mês o resultado se manteve. Nós não sabemos dizer se é pelos cuidados que a criança teve em casa, porque foi criança de 4, 5 e 6 anos que foram feitos, assim. Se foi pela forma como a criança se movimenta em casa, mas assim, quando passou um mês, a criança praticamente voltou pro padrão anterior. Conversando com amigas minhas que também fizeram o curso do gesso, a Glá, o seu pessoal lá do Rio que fez, elas tiveram uma experiência igualzinha à minha. Fizeram, enquanto estavam fazendo, a criança melhorou, o primeiro mês ali também ainda sustentou uma melhora e depois o padrão voltou para o que era antes. Aí, analisando, o tempo que você perde é em torno de 4 horas para fazer bem feito, em 2 terapeutas, mais um monte de material, que era um tempo que você podia estar trabalhando com a criança. Então, a gente achou que não valeu. Não valia a pena. Entendi. Aí você usa o quê? Órtese? Aí eu uso a órtese, uma órtese bem feita. Mas todo o trabalho lá na plataforma Galileu de posteriorização, com os ajustes corporais e super funciona. Qual o horário ideal para uma criança usar o Teratogs? O dia todo, né? O dia todo. As minhas acordam, botam o Teratog e vão dormir, tiram o Teratog. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quando o Teratogs não serve, acho que é o Teratogs para doar, repassar para outro paciente, eu acho super válido e aplaudo quem faz isso. Também. Ali até eu falo, às vezes a mãe fala, mas é muito caro, mas às vezes você vai nesses grupos de desapego, tem vendendo bem, R$800, 1.000,
por um valor bem mais em conta. O que eu peço para cuidar, que eu já vi acontecer, de pegarem com... Já perdeu foi muito usado e não tem mais elasticidade. Aí quando você vai fechar, já tá todo... O velcro não pega mais. Então tem que dar tem que pedir para dar uma olhadinha no estado de conservação. Porque se tiver muito gasto, não funciona. Para os fisioterapeutas que estão aqui, você faz uma avaliação bem grande, né? E você tem o kit. Eu vi você até botando o kit. Qual a importância desse kit para você estar mostrando para os pais, o kit do Teratox para a clínica? É porque assim, o que você acha interessante? Eu acho extremamente válido. Por quê? Eu tenho todos os tamanhos. E principalmente para crianças pequenas, nós temos os bores e o conjuntinho, né? E o último tamanho de body, tu consegue usar o conjuntinho também, que quase equivale o... E aí eu acho muito válido testar pra ver qual fica melhor nesse caso. Mas de todo jeito, como você mesmo falou ali, nem tudo dá pra todo mundo. E o Teratogs é um desses casos. Então eu gosto de testar, eu gosto de usar ali um mesinho na minha criança na terapia pra ver se ela se adapta, se ela vai deixar botar, se a mãe vai conseguir usar, porque não adianta também gastar esse dinheiro e não conseguir colocar na rotina dela o bota e tira do Teratog. Então eu mostro pra ela como é que usa. Às vezes eu empresto o meu pra usar em casa, pra ver se ela vai se adaptar com isso na rotina dela, pra então depois ela comprar, pra ela ver, não, eu vou usar, vai fazer a diferença, vamos lá, toca pra frente. Porque senão não adianta, então é super válido. Não adianta você indicar uma coisa cara se a sua mãe não vai conseguir usar. Também acho. Então, eu acho que é extremamente válido. E também para ver se vai fazer diferença mesmo para sua criança. E outra coisa que é muito importante falar é que, assim, a roupa, ela é maravilhosa. Mas o que vai fazer a diferença no seu paciente são as faixas. E aí, para você montar o escopo ali, um alinhamento bom... Assim, organizar seu paciente é um Lego. Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. E aí que eu vejo que o negócio às vezes se perde. Porque às vezes eu vejo mãe comprando sem uma orientação, sabe? E aí colocando a faixa, viu na foto de alguma clínica, uma criança, e foi lá e botou as faixas igual o do coleguinha. Só que o coleguinha é rígido e a criança outra é hipotônica. E aí... mas isso depende muito. Aí eu não tenho como interferir, porque não sai nenhum Teratog sem pedido médico. Não, mas aí eu te falo desses grupos que compra usado. Que compra entendi. Não, mas mesmo comprando da gente, chega um pedido, né? E não necessariamente o profissional pode saber o que tá fazendo, só pedir a mãe, né? Então... Porque também tem que tirar as medidas. E às vezes outro dia a gente recebeu uma medida. Juro por Deus, a medida eram 400 na medida, que é o pequeno adulto. E tudo bem, pela idade, tá bom. Aí botou o Teratogs, o short ia no tornozelo. Nossa Senhora! Aí eu falei, gente, mas como assim? Entendeu? Eu acho que também é interessante por isso. Você ter alguns ali para você saber realmente qual é a medida daquele paciente para não e essa é a importância do kit clínico. Você nunca vai ter esse erro. Porque você foi lá, se provou. E outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, às vezes, o que acontece lá na clínica, eu tenho uma criança que aí a blusinha já tá curta, mas o short tá servindo. Aí às vezes eu vou lá, eu empresto a minha blusinha, deixo a blusinha dele lá e a gente... Faz um bem bolado. Porque o short vai ficar comprido. E aí vai indo, assim, a gente não se aperta. Não, e a gente também muda. Isso a gente faz o que você precisar, você sabe disso. É short de tamanho, blusa de ouro. A gente faz o que precisa. Esse é o de menos. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Tem que dar certo pro pai e pra criança. Exato. Tem outros materiais de faixa que você gosta de usar? Você usa kinésio, por exemplo? Eu uso bastante. Usa bastante. A TO nossa usa muito, principalmente para correção de mão. Acho que para correção de extensão de dedinhos para abertura, né, da mãozinha, é o que ela mais usa, assim. Vai muito. E a nossa fono usa muito também. A gente tá vendo agora um material novo que a Billy indica muito, que é uma luvinha
de uma TO americana pro dedão que faz a rotação, assim, que a gente tá A gente querendo trazer. faz. Até fiz um vídeo no IGTV, eu não, né? As minhas TOs, que elas fazem uma adaptação de neoprene, que eu até faço com o material do Teratogs também. Que faz ali e roda. E roda. Até a gente até faz assim pra abdução de polegar e supinação. Isso, que aí faz isso, né? Mas pra extensão de punho e extensão de dedos, tem que ser o kinésio. Não tem nada que vai pegar um dedo por dedo. Não, infelizmente, não tem nada ainda. Não inventaram nada. Se inventasse, eu já estaria aqui. Com certeza. Porque a estelinha fica assim, minha irmã, né? O tempo inteiro. É verdade. Aí esse padrão é até pra ter equilíbrio, né? Sim, é uma fixação. Deixa eu ver aqui, pede, mas não sabe usar, não. Tinha uma outra bem interessante. Teratogs para pacientes com gastrostomia também pode ser usado. Você tem pacientes com gastro? Tenho 4. Fazem? E os 4, eu faço um furo no buraco da gastro. Fica super prático. Não perde, é uma dúvida que tem, se vai perder o efeito ou a elasticidade. Não perde, o Teratogs fica perfeito. E aí a gente faz o buraquinho aqui onde vai a gastro. Você faz assim, você coloca a roupa no paciente, aí você vai localizar a gastro. Aí você vai desenhar com uma canetinha. Aí você vai tirar a roupa e você vai fazer um buraco bem pequenininho, porque a hora que você for colocar e tracionar, o buraco vai abrir um pouquinho. Aí você vai abrir, aí vai encaixar a gastro ali e vai ficar super prático. A mãe não vai precisar tirar nenhuma vez para alimentar a criança. Ela vai ali, encaixa o tubo de alimentação e alimenta normalmente. Eu tenho... são 4 crianças. Aí também é mais frio, né? Eu acho que o Teratogs é mais tranquilo para o paciente do que o paciente do norte, Rio de Janeiro. Aqui não precisa fazer os furinhos para ventilação, porque aqui, como é mais frio, é bem tranquilo. E eu queria te fazer outra pergunta. Tem algum outro produto, alguma outra coisa que você gosta, que você pode contar para o pessoal, de roupa, do que for? Por exemplo, do Panda. Eu gosto do Panda para alguns pacientes. Eu gostei. Então, o que acontece? Eu tive só 2 pacientes até hoje que adquiriram o Panda, que aí adquiriram a calça e a blusinha. Uma adquiriu a calça e a blusinha, a outra a manga. A manga cedeu, ela na lavagem ela frouxou e caiu e não funcionou mais. Deu só pra primeiro usada até lavar. Entendi. E aí a gente teve que desfazer. Não deu mais. E aí a roupinha... A roupinha foi usada com um objetivo mais sensorial mesmo. Que ela comprou e usou. Mas aí, assim, ela tinha o Teratogs também. E a roupinha... começou a ficar difícil de colocar, aí ela começou a reclamar de usar, aí botou o Teratog que ela também precisava alinhar, porque ela tem microcefalia, aí acabou que a mãe preferiu parar de usar o Amigo Panda e ficou só com a... Interessante, porque eu comprei porque eu falei, eu tenho espio, né? Aí, só que o espio tá muito caro pra trazer. Nossa, tá caro, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Tá caro pra comprar lá, imagina pra trazer. Ele tá ficando mais caro que os Teratogs? Tá absurdo. Eu falei, gente, não dá. Pra comprar um Teratogs ou espia, a gente fica só com Teratogs, né? Não preciso. Aí, por isso, eu fui testar o Panda. Só comprei pra ver. Eu nunca testei com ninguém, né? Então, é até bom saber disso. Mas é porque o espio eu achei que já tá inviável. Não, mas é bem diferente, viu? Não, é bem diferente. São materiais bem diferentes. Bom, se você pediu uma, você viu, né? O material é bem diferente. Aí, assim, eles têm a bermudinha adutora, mas eu tenho a avó de uma paciente que faz por R$20 a bermudinha adutora. Eu tenho, assim, umas 40 crianças que usam a bermudinha adutora que a avó dessa paciente faz e funciona 100%. E por gente, nossa senhora. É que, na verdade, como ela pode paciente, ela cobra só o tecido, ela não cobra o material. Fazer, então... ela cobra só o material, ela não cobra mão de obra. Então, ela é R$20 a 100 o cós duplo e 30 com o cós duplo, porque daí vai o dobro de tecido, né? Pra fazer duplo, pra ficar mais... Vamos fazer propaganda dessa voz, gente. Depois você bota aí o telefone trabalho pra avó.
Ah, com certeza. Isso é Aí muito ela faz e importante. super funciona. A Aham. Paquita fica com a perna bem ali aduzidinha, não fica com a perna abertona lá e. Nossa, e super funciona, Aham. fica uma maravilha. E é o que a gente usa. Aí a gente usa essa luvinha do Tora que a gente faz com a faixa ou do Teratog das crianças que tem Teratog com faixa sobrando, ou com uma faixinha de neoprene. Usamos muito a Nustin. Tô usando agora, mas também faz o mesmo efeito da Nustin, aquela a Super Wrap. A branca? É, A Super aquela. Wrap? Mas eu não tenho mais, eu não vou mais trazer. Mas ela faz exatamente a mesma coisa da Nustin, sem tirar nem pôr. Ela é mais elástica. Ela só é mais leve, mas assim, você acha vai que dá chegar no no mesmo mesmo? objetivo. Vai. Você chega no mesmo objetivo, o que muda é a força que você coloca. Ah, é bom saber, porque ela é muito mais barata. O que talvez pode acontecer, como eu tô usando essa primeira, é que talvez ela gaste mais rápida por você ter que botar mais força. Sim, ela, quando você puxa ela mais, isso eu já testei, puxa ela mais vezes, ela vai ficando mais fina em umas partes, Isso. sabe? Então isso é por isso, acontece. talvez ela gaste mais rápido. É. Como a minha chegou, tem o quê? Uns 15 dias, ela não tem tempo de medir a durabilidade dela ainda. E também eu uso aquela que é igual o Teratogs, que é tipo uma Nustin, só que ela é do material do Teratogs. É a ProWrap, Essa aí. que tem os Também. 15 centímetros, tem de 15 por 4,5 metros, que é muito boa também. O dela eu ganhei num curso que eu fiz com a Trish Aldrey, de biomecânica. Daí lá Você fez eu no acho que elas- Rio? Isso. Eu acho que elas deram um rolo pra cada um. Não deram, tava vendendo. Tinha pra vender no curso Elas delas. trouxeram, então. Isso, aí eu comprei lá. Elas tinham tinham tudo isso. Aí eu comprei algumas coisas lá. A ProWrap é ótima. Eu costumo sempre indicar para quem vai usar muito a Nustin, porque como vem com 4,5 metros, o valor do metro fica muito mais barato pela ProWrap. E o que eu gostei é que elas tinham umas placas grandes assim, ó, que pega o tronco todo. Ah, tá, mas isso não pode ser vendido, na realidade. Nem a Nustin vende. Mesmo se eu quiser, eles não me vendem isso. Ah, tá. Elas têm por causa que elas usam no curso, de certo. Aí é isso. Eu já tentei, eles não vendem pra ninguém. Eu tentei, não pode ser larguras maiores? Eles não pode, só o máximo são 15 centímetros. Ah, entendi. Não, que aí eu comprei um grande lá e era o único que tinha ainda. Porque eu acho que era material de curso mesmo, sabe? Não pode, eu já tentei. É contrato mesmo, eles não podem. E outra coisa que eu uso é a Share Step com o sapato. Uso bastante. Me conta, você tá tendo um bom resultado? Eu tô, os meus pacientinhos com síndrome de Down, com ataxia, que são mais hipotônicos, mas que não tem uma pronação tão absurda a ponto de precisarem de uma órtese rígida, tem se beneficiado super, assim, o sapato é excelente. E se eu te falar que vão vir outros materiais pré-fabricados? Ai, que bom. Ai, tipo adoro. hortas. Adora? Você acha que vai ter um público? Porque, assim, todas as pessoas que eu vejo usam um salto, mas você acha que tem muito mais paciente 90 graus? É porque o problema não é o ter público, o problema é as pessoas saberem indicar o negócio. Tá vendo? O problema, a barreira não é pessoas que precisem usar o produto, a gente tem uma barreira aí educacional, de educação, de informação, das pessoas saberem prescrever o produto, de saberem que o paciente precisa disso e esse é o problema. A gente tá tentando, né? São 10 anos que a gente traz curso. Eu acho que a gente ainda pode fazer mais, assim. Tem mais coisa que a gente possa fazer. O que você acha que eu devo trazer de curso? O que você gostaria de ter? Tem alguma coisa? Assim... Você já fez tudo, né? Eu já fiz todos. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum da Billy que eu tenho que fazer. Não só da Billy, do mundo. Olha, eu já fiz neuromodulação, já fiz plataforma vibratória, já fiz os avançados de... Mas assim, mas eu acho que assim, o curso de pé tem que ser trazido mais vezes, porque eu acho que as pessoas precisam fazer. Eu também acho. O problema é que o curso de pé são 8 dias. E é muito caro e o povo não quer gastar. O povo não quer gastar. Eu tô tentando convencer a Billy pra botar o pé online. Só o teórico, tá? Mas olha, eu acho que o povo já não aprende presencial, imagina online. Mas aí a pessoa pode rever várias vezes. Aí depois faz o presencial com a Billy, que vai fazer um
uma revisão do online e faz o prático. Entendi. Que aí a porque pessoa assim, revê várias vezes, fica um ano lá revendo, estudando pra poder chegar. Eu imaginei que ia ser mais fácil. o povo aqui tá dizendo que o problema é financeiro mesmo. Porque são cursos caros e Muito são cursos em dólar. E assim, eu vou te falar que se eu soubesse o que a Billy sabe, eu não ia cobrar barato também não, hein? Pessoa que passou a vida inteira, passou 150 anos estudando pra cobrar barato. E não é só o valor da Billy, é tudo, né? Passagem, Tudo. hotel, eu pago tudo, gente. Até E a elas água. cobram tudo. Eu trago gente aqui pra atender meus pacientes. Gente, elas cobram tudo. Se elas vão na academia, elas te cobram a academia que elas vão. É assim, não é barato o negócio. E é em dólar. A diária é em dólar do negócio. O dólar tá quase R$6. Pois é, Porque agora o dólar não é o dólar da Globo que aparece na Globo. É o dólar da casa de câmbio, é o do cartão de crédito. Não é o dólar da Globo, não se iludam. Normalmente é bem mais alto, assim. Se o dólar tá 5, a gente vai pagar 5,40, 5,45 no dólar. Dá muita diferença. Realmente é um curso caro. Mas a gente tá tentando trazer o ano que vem o pé, tá? A gente vai ver a possibilidade. Eu e Marina estamos vendo. Primeiro tem que ter vacina. Ela não vai sair de casa sem vacina. Sim. Então esse ano ela não vem. Não, de jeito nenhum. Ou tem um curso dela marcado em dezembro, em BH. Ela não vai. Se tiver vacina, assim, se tiver vacina, ela vai vir, entendeu? Porque assim, ela realmente tá nessa. Tá isolada. Até pra ela se isolar não é muito difícil, porque ela mora lá no Cafundó do Judas, dos Estados Unidos, e tem mais esse detalhe, você não vai trazer ela de Nova York, de Miami, que é só comprar um voo direto. Tem que trazer ela lá do Cafundó do Judas, que é onde ela mora, lá no meio das montanhas. Mas olha só, ela é guerreira, cara, porque ela vem de classe econômica, 18 horas de voo, tá? Mas é nunca que eu ia fazer isso. E ela é uma senhora de 74, 5 anos, por aí. Olha, é muita vontade, é muito amor à camisa. E ela gosta do que ela faz, ela gosta. Mudou pra novembro dela e da Suzy. Suzy é ótima, a Billy tem falado muito da Suzy. Elas vão dar juntas um curso em BH e é entre final de novembro e eu acho que até 3 de dezembro dá o curso das duas juntas. Eu espero realmente que ela consiga vir, porque tá todo mundo querendo, né? Então vai ser um curso super show da Suzy com a Billy. Mas eu acho que não vai rolar não, porque não vai ter vacina até lá e são duas senhorinhas e depois o Trump não vai deixar elas saírem de casa por 15 dias. Vai ser fácil. Vão ter que ficar aqui no Brasil com a gente mais um ano. Não vou achar ruim não, pode ficar aqui na clínica. Pode, né? A gente bota ela pra atender todo mundo. Bem nessas. A Billy não dá curso em Portugal não, ela dá na Espanha. Tá? Vocês podem entrar lá com o distribuidor da Espanha, que ela vai ter datas de curso pra ela lá. Estão perguntando eu não sei de onde Portugal. ela dá fora dos Estados Unidos e aqui do Brasil, eu não sei onde ela dá. Tem uma pergunta aqui que é: o que acham da noite para crianças de 4 anos hemiparédica do membro inferior afetado? Crianças já com marcha em andador. Depende se ela tem algum desalinhamento, onde é que é o desalinhamento, por que é o desalinhamento. O que você acha de andador? A última pergunta, que a gente tem 3 minutos. É que assim, eu gosto de andador. Se a minha criança não vai andar sozinha, precisa andar, a gente põe ela no andador, uai. Ela tem que conhecer o mundo, ela tem que desbravar o mundo. Agora ela tem que andar no andador alinhada, linda, maravilhosa, 2 pés no chão, os 2 joelhos esticados, a cabeça em cima do pescoço, porque a cabeça não é aqui, não é aqui, não é lá. A cabeça é em cima do pescoço. E o tronco é em cima do quadril, e o quadril é em cima do joelho, e o joelho é em cima do pé. Então, assim, a gente gosta de andador desde que seja a criança alinhada. Estar no andador por estar não faz o meu estilo. Muito então, Billy falando é isso. Aí, né? Então... É isso. Agora um conselho, vamos lá. Um conselho pro pai e um conselho pro fisioterapeuta que tá começando agora na área. O que você falaria para ele e o que você falaria para um pai? Para um pai, o conselho que eu dou é sempre perguntar mesmo pro filho o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo e onde ele quer chegar com o que ele tá fazendo. E se ele pensar para te responder, ele não sabe o que ele tá fazendo.
E aí é bom repensar em tudo. Porque quem não sabe o que tá fazendo, não tá fazendo nada. E pro recém-formado estudar muito, mas estudar muito, 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 muito. E quando achar que estudou muito, é porque estudou muito pouco. Vai lá e estuda tudo de novo. Porque é pouco. Entendeu? Porque quando a pessoa acha que sabe muito, é porque ela não sabe nada. Aí tem que voltar a estudar tudo de novo. Porque é assim que o seu paciente vai começar a melhorar. E é uma responsabilidade muito grande. E só quando a gente se sentir culpado com essa responsabilidade é que a gente vai começar a trabalhar de verdade. Eu vou dormir todo dia com culpa pensando que eu podia fazer mais. E eu acho que é assim que as minhas crianças melhoram. É verdade. Porque eu sou uma inconformada nata. Eu acho máximo sua história. Eu tenho que falar isso porque eu te conheci com 22 anos de idade. 22, a gente temos 8 anos de diferença. Então, eu tinha 30, então eu já era adulta, entendeu? Você tinha 22. Mas eu achei o máximo sua história, sua dedicação aos cursos que você faz, a sua clínica, a forma que você trabalha. Então, eu acho que você é um exemplo para todo mundo que está começando na fisioterapia neurológica e até para quem já está há muitos anos. Tem que ter dedicação mesmo e fazer o máximo possível de cursos e se especializar para poder dar o melhor tratamento para as crianças. É isso mesmo, e persistência e paciência, nada vem do dia para a noite, são 8 anos aí, e eu considero que foi rápido, 8 anos é muito rápido, a minha carreira foi construída muito rápido. Muito. Eu acho que uma carreira sólida, ela leva de 15 a 20 anos, 8 anos tá ótimo, lógico, eu como eu falei, são 15 horas de trabalho por dia, 4 horas de estudo, e eu durmo muito pouco, eu durmo de 4 a 5 horas e tá ótimo pra mim, sabe? Você é muito elétrica. Tá ótimo pra mim 4 horas, mas assim, o que eu digo é rápido, as pessoas não têm paciência, tem que ter paciência. Amiga, 10 segundos, manda um Muito beijo. obrigada, Ju, pelo convite, foi ótimo, sempre que precisar estamos à disposição, e é isso aí, gente, obrigada a todo mundo, beijo, se ficar dúvida, manda...